Uma boa noite de sono é essencial para uma boa saúde. O ser humano passa 1/3 da vida dormindo. Mas será que nós sabemos como dormir com qualidade? Essa pergunta começou tudo por causa do meu rastreador de sono. E após perceber que eu tinha passado 9 horas dormindo, ainda assim eu não tinha uma boa qualidade de sono. Depois de concluir que uma boa qualidade de sono não tem a ver necessariamente com a quantidade de horas dormida, eu parti para as minhas pesquisas para descobrir um pouco mais sobre a fisiologia do sono. Depois que eu cheguei a essa conclusão, eu encontrei um artigo falando sobre autoavaliação do sono. Então, se você quer fazer a sua autoavaliação do sono, é só continuar assistindo esse vídeo. Pega um papel e uma caneta para você saber o resultado final da sua pesquisa. Então, todas as perguntas são sobre o último mês seu de sono. Então, pega o papel, caneta e vamos começar. A primeira pergunta é, no último mês, a que horas você foi para a cama? Segunda pergunta, durante o último mês, quanto tempo em minutos você demorou para pegar no sono, realmente? Terceira pergunta, durante o último mês, a que horas mais ou menos você levantou a cada manhã? Quarta pergunta, quantas horas de sono você realmente dormiu nesse último mês? E o tempo que você foi para a cama pode ser totalmente diferente do tempo que você realmente dormiu. Então, fala aí, coloca aí um tempo estimado que você teve de horas de sono no último mês. Agora, a quinta pergunta, ela é um quadro e você vai responder nenhuma vez, menos de uma vez na semana, uma ou duas vezes na semana, 3 ou mais vezes na semana. Então, vamos lá? Eu vou deixar o quadro aqui para que vocês possam ir acompanhando. Durante o último mês, quantas vezes você teve problema para dormir porque não conseguiu dormir em 30 minutos? No último mês, quantas vezes você teve problema para dormir porque acordou no meio da noite ou cedo pela manhã? No último mês, quantas vezes você teve que levantar para usar o banheiro? Quantas vezes você sentiu que não conseguia respirar confortavelmente? No último mês, quantas vezes você acordou tossindo ou roncando muito alto? No último mês, quantas vezes você sentiu frio? No último mês, quantas vezes você sentiu calor? No último mês, quantas vezes você teve pesadelos? E no último mês, quantas vezes você sentiu dor? Sexta pergunta. No último mês, quantas vezes você tomou remédio para dormir? Prescrito ou por conta própria? Sétima pergunta. No último mês, quantas vezes você sentiu dificuldade de ficar acordado para dirigir, para fazer as coisas do dia a dia, se engajar socialmente? Oitava pergunta. Durante o mês passado, quão difícil tem sido para manter o entusiasmo para fazer as coisas? Nona pergunta e a mais importante. Durante o último mês, como você avaliaria o seu sono? Muito bom, razoavelmente ruim e ruim. Então vamos aos resultados. Aqui é dividido cada um em um componente. Então terão componentes que serão mais de uma pergunta e terão componentes que será só apenas uma pergunta que você respondeu anteriormente. Então vamos lá. O primeiro componente é a sua percepção subjetiva sobre a sua qualidade do sono. Então é a questão 9. Se você respondeu muito bom, é 0 a pontuação. Se você respondeu razoavelmente bom, é 1. Se você respondeu razoavelmente ruim, é 2. Se você respondeu muito ruim, é 3. Então esse componente acabou. Componente 2, latência do sono, que são as questões 2 e a questão 5A. Então, para a resposta da questão 2, se você demorou menos que 15 minutos para pegar no sono, 0. Se você demorou de 16 a 30 minutos para pegar no sono, 1. Se você demorou de 31 a 60 minutos para pegar no sono, 2. Se você demorou mais de 60 minutos para pegar no sono, 3. Respostas para a questão
5A, que é eu não consigo dormir em 30 minutos. Nenhuma vez, se você respondeu nenhuma vez, é 0. Se você respondeu menos que uma vez na semana, é 1. Se você respondeu 2 vezes na semana, é 2. Se você respondeu 3 ou mais vezes na semana, é 3. E aí você vai pegar o resultado do 2, da questão 2, com o resultado da questão 5, vai somar e se o resultado der 0, é 0. Se der 1 a 2, é 1. Se der 3 a 4, é 2. Se der 5 a 6, é 3. Então, o resultado do componente 2 é o resultado da soma dessas duas questões. Terceiro componente, duração do sono, que é a questão 4. Se deu mais que 7 horas, é 0. Se deu de 6 a 7 horas, é 1. Se deu de 5 a 6 horas, é 2. Se deu menos que 5 horas, é 3. Então, esse é o resultado do componente 3, que é a duração do sono. Componente 4, eficiência do sono. São as questões 1, 3 e 4. Você dormiu 5 horas, mas deitou na cama com 8 horas de antecedência. Então, você vai fazer tanto de horas que você dormiu naquela noite, pelo tanto de horas que você ficou deitada. Se der mais que 85%, é 0 a pontuação. Se deu de 75% a 84%, é 1. Se deu de 65% a 74%, é 2. Se deu menos que 65%, é 3. Então, esse é o resultado do componente 4. Componente 5. Distúrbios do sono, que são as questões 5B a 5J, que você respondeu naquela tabela que eu coloquei aqui do lado. Vamos lá. Se você respondeu nenhuma vez, é 0. Se respondeu menos que uma vez na semana, é 1. Uma a 2 vezes na semana, é 2. 3 ou mais vezes na semana, é 3. Então, você vai somar todos esses componentes e se der 0, é 0. Se der 1 a 9, é 1. Se der 10 a 18, 2. Se der 19 a 27, é 3. Então, o resultado do componente 5. Esse é o resultado do componente 5. No final, que você tem que colocar. Aí, o componente 6, que é o uso de medicamentos para dormir, que é a questão 6. Se nenhuma vez, 0. Se menos que uma vez por semana, 1. Se uma ou 2 vezes na semana, 2. Se 3 ou mais vezes, 3. E aí, tem o resultado do componente 6. Componente 7, disfunção diurna, que são as questões 7, nenhuma vez é 0. Menos de uma vez na semana, é 1. Uma a 2 vezes na semana, é 2. 3 ou mais vezes na semana, é 3. Aí vamos para a questão 8, dentro desse mesmo componente. Na questão 8, se você respondeu nenhuma vez, é 0. Menos que uma vez, é 1. Uma a 2 vezes na semana, é 2. 3 ou mais vezes na semana, é 3. Aí você vai somar o componente da questão 7 com a questão 8 e o resultado vai ser se 0, 0, se 1 a 2, 1, se 3 a 4, 2, se 5 a 6, 3. Então, esse vai ser o resultado do componente 7. Cada componente somado pode chegar a uma pontuação de 21 pontos, sendo que pontuações mais altas indicam uma pior qualidade do sono. A minha pontuação deu 4. Somando todos os componentes, indicando um sono razoavelmente bom. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua pontuação. Se você gostou desse vídeo, saiba que na semana que vem a gente vai ter mais um vídeo sobre sono, que vai tratar de terapias não farmacológicas para o sono. Sempre lembrando que se os distúrbios de sono são muito frequentes no seu dia a dia, e se a sua pontuação geral deu muito alta, procure um clínico geral, um médico clínico geral. Ele vai saber para que especialista ele vai te encaminhar. Se para um otorrinolaringologista, meu Deus, será que eu falei certo? Deixa eu ver. Otorrinolaringologista, para um neurologista, para um pneumologista, para um psicólogo e até mesmo para um dentista. Se vocês quiserem saber mais sobre os distúrbios mais frequentes do sono, é só comentar aqui embaixo. Lembrando que
todas as coisas que eu peguei aqui, que eu falei aqui, foram baseadas em artigos científicos e não na minha própria experiência nem nada do tipo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei, se inscreva aqui no canal e se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre os distúrbios mais frequentes no sono. É isso, tchau!